eu lembro, eu não me esqueço, e esse testemunho é muito forte, porque eu lidei com uma família logo no início da igreja, e a senhora vinha na igreja, ela ficava 24 horas possuída pelo espírito imundo. Às vezes ficava uma semana possuída pelo espírito imundo, manifestada. E o marido dela, um homem de Deus, um homem de Deus mesmo, maravilhoso aquele homem. O marido dela não entendia, porque o comportamento da sua mulher era muito estranho, estranho demais, mesmo frequentando a Igreja Universal. E um belo dia, ela amanhece cantando, louvando Jesus. E aí eu fiquei desconfiado, eu fiquei, não acredito que ela tenha recebido o Espírito Santo, porque ela era muito perturbada, muito possuída, muito mesmo. Eu nunca peguei um caso tão estranho igual o dela, tão difícil. E eu não sabia como lidar com aquela situação. Eu fui aprendendo com o tempo. E aquela senhora, ela, pessoa assim, uma pessoa correta, pessoa íntegra, boa, generosa. E ela então vinha na igreja, ela fazia as coisas direitinho, ela não vivia no pecado, ela era uma pessoa correta. O marido dela também, uma família maravilhosa. Mas ela supostamente havia recebido o Espírito Santo. Ela falou, bispo, eu recebi o Espírito Santo. E eu ficava com a pulga atrás da orelha, eu perguntava, mas como é que é? O que aconteceu? Aí ela contava a experiência dela. E um dia, ela, manifestada com um espírito imundo, ela cantou em línguas. E eu falei, como é que pode? Esse espírito falando dessa forma, cantando, inclusive, e digo para vocês, cantando como se estivesse no coral de uma igreja. Linda voz. E línguas estranhas. E eu fiquei mais ainda embatucado, sem saber o que fazer. Meu Deus, é o Espírito Santo ou não é? Como é que eu vou saber? Aí, quando nós começamos a orar e clamar, o demônio deu um berro, um grito. Eu tomei um susto terrível. E eu fiquei apavorado. E aí ele deu aquela gargalhada. Ha, 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 ha. Aí eu indaguei, eu perguntei, quem é você? O que você está fazendo aí e tal? E o espírito imundo, que supostamente era o Espírito Santo, o espírito imundo disse, eu sou o caboclo Lírio. Nunca me esqueço disso, caboclo Lírio. Eu nunca tinha ouvido falar dessa entidade. E esse espírito imundo contou toda a história, disse tudinho que estava acontecendo. E eu fiquei sabendo, então, diante daquele quadro, quem era
entre aspas, o Espírito Santo que estava nela. Era o espírito enganador. Um espírito que fazia ela ficar inerte, dura como uma defunto, completamente dura, sem se mover. Ela não respirava, como se tivesse um defunto. Era algo assim muito diabólico mesmo. E eu, muito inexperiente, eu não sabia o que fazer. Mas Deus é grande. Ela ficou num estado de dureza, o corpo dela todo, como se estivesse literalmente morta. E naquele momento eu já tinha eu usei o óleo ungido, coloquei a Bíblia, eu fiz oração, eu fiz das tripas coração para vê-la livre daquela situação. Nada. O marido dela apavorado, as filhas apavoradas. O que nós vamos fazer? E eu, meu Deus, o que eu faço? Não sei o que fazer. Aí, na hora, me veio uma inspiração. A inspiração, quando o profeta foi orar pelo menino que estava morto, o profeta orou e nada aconteceu. Em dado momento, o que o profeta fez? O profeta deitou em cima daquela criança. E o fôlego da vida voltou para a criança e foi restaurada a vida da criança. Está lá escrito aí na Bíblia. Eu não me lembro agora onde está, mas está lá. Eu me lembrei disso, eu falei com aquele senhor, olha, na Bíblia tem esse fato, aconteceu esse fato. Eu não sei mais o que fazer, eu já fiz tudo que tinha que fazer. Já ungi com óleo, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz tudo, nada aconteceu. Então eu vou fazer exatamente como fez o profeta. O senhor permite? Ele, sim, senhor, pois não. Então, eu deitei sobre o corpo daquela senhora. Quando eu deitei, manifestou o demônio. Aí, o espírito imundo se manifestou. Aí a gente mandou embora, ficou livre, ficou boa, curada e tal.